Olá, boa tarde, boa semana para você. Já estamos aqui para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Mas antes, eu vou te atualizar sobre o que aconteceu hoje, mais cedo, aqui na Assembleia Legislativa. Destaque para a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu sobre os desafios da educação inclusiva, com especialistas, entidades representativas de pais e autoridades ligadas à área de ensino. A Comissão de Infraestrutura fez visita técnica às obras da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra. Os serviços se arrastam há 12 anos, mas a construtora que assumiu o processo pretende entregar a nova estrutura até o final do ano. Foi aberta hoje pela manhã e vai até sexta-feira a exposição Gritos Murmurantes, da artista plástica Zezé Correia. A instalação retrata as dores do feminicídio. Ela fica no térreo da Assembleia, em frente à Procuradoria da Mulher, e a visita é gratuita e pode ser feita das 7 da manhã às 7 da noite. E agora vamos à sessão de hoje. Está no expediente com pedido de tramitação de urgência o projeto de lei complementar que propõe mudanças na estrutura administrativa da Defensoria Pública do Estado. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Provérbios 29, 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Muito obrigado. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizado. Quero convidar as meninas, as pessoas que estão aí da fibromialgia, que possam descer aqui no plenário. Nós estou suspendendo a sessão por 10 minutos para que nós possamos promulgar a lei que reconhece a fibromialgia como pessoa com deficiência, além de instituir a política estadual. Então, pedir ao pessoal de acesso ao plenário para permitir a entrada dos representantes que nesse momento estão aqui conosco da fibromialgia. Ok. Vale o registro que foram várias matérias que tramitaram, que culminaram numa legislação que foi apresentada pelo deputado Denner Januário, conhecido popularmente no plenário como Deninho Silva. A sessão foi aberta e logo foi suspensa. O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, convidou pessoas que estavam aqui na galeria, representantes de pacientes com fibromialgia, para comparecer ao plenário para a promulgação da lei aprovada no dia 19 de março. Essa lei ela foi aprovada em regime de urgência e assegura quem tem a síndrome... Por favor, meninas, podem entrar. Se posicionando aqui. Por favor, aqui à frente. Os deputados estaduais, deputadas, aqui conosco, para que nós possamos fazer a promulgação de lei.
No dia 19 de março, os deputados aprovaram aqui no plenário da Assembleia Legislativa a lei que garante, em regime de urgência, foi aprovado, às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos das pessoas com deficiência. O projeto de lei é de autoria do deputado Deninho Silva, do União. Também tramitaram em conjunto, anexados, os projetos de autoria da deputada Raquel Lessa e do Coronel Wellington. Senhoras e senhores, boa tarde. Vou ler agora o termo de promulgação de lei. Aos 15 dias do mês de abril de 2024, faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aprovou o projeto de lei 73/2023. O governador do Estado, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Estadual, sancionou tacitamente e eu, Marcelo Santos, seu presidente, nos termos do parágrafo 7º do mesmo artigo, promulgo a lei número 12.086, de 15 de abril de 2024, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, reconhecendo as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência. Para que essa lei entre em vigor, eu preciso assinar, determinar a publicação no nosso Diário Oficial. E a partir de amanhã, com a publicação, os efeitos dela vai valer em todo o Estado do Espírito Santo. Neste momento, os representantes das pessoas com fibromialgia estão ainda no plenário comemorando a promulgação da lei, que é uma proposta que permite que as pessoas com fibromialgia tenham os mesmos direitos das pessoas com deficiências em geral. E hoje pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa, houve uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que debateu sobre os desafios da educação inclusiva, com especialistas, entidades representativas de pais e autoridades ligadas à área de ensino. O evento foi alusivo ao Dia Internacional da Educação Inclusiva, da luta pela educação inclusiva. E hoje pela manhã foi aberta a exposição Gritos Murmurantes, da artista plástica Zezé Correia. A instalação, que retrata as dores do feminicídio, ela fica no térreo da Assembleia, em frente à Procuradoria da Mulher, e a visita é gratuita e pode ser feita das 7 da manhã às 7 da noite. Então, se você quer prestigiar a mostra, é só até sexta-feira, dia 19, hein? E hoje está aqui no expediente da Assembleia, que é a primeira parte da sessão para ser lido, já com regime de urgência, projeto que modifica a estrutura administrativa da Defensoria Pública. E é provável, então, caso esse regime de urgência seja aprovado, que haja uma sessão extraordinária. Pode ser que esse projeto seja votado ainda hoje. Também há pedido de urgência para o projeto, para mudanças no projeto que institui o programa ICMS Solidário. E nós vamos ver quais mudanças são essas daqui a pouquinho, quando a sessão retomar. E eu aproveito para convidar você para seguir a Assembleia Legislativa nas redes sociais, @AssembleiaES.
E no nosso portal de notícias, hoje você vai ler. Organização administrativa é o destaque da sessão ordinária desta segunda-feira. Ainda no nosso portal de notícias hoje, projetos incentivam presença feminina no esporte. Iniciativas estabelecem políticas estaduais de estímulo à mulher no futebol e no esporte de forma em geral. Também hoje em destaque no nosso portal de notícias, Serra, empresa dá nova data para entregar a escola Aristóbulo Barbosa Leão, e as obras já se arrastam por 12 anos. A construtora que assumiu os trabalhos prometeu que até o fim do ano, no máximo no início do ano letivo de 2025, a escola já deve estar funcionando no prédio novo. Outra notícia, a ALES articula a reconstrução de municípios após as chuvas que aconteceram em março. Também no nosso portal, notícias do projeto Arranjos Produtivos. O último município visitado foi Pedro Canário, que recebeu 160 toneladas de calcário para a agricultura, além da entrega de mudas também. E o plenário ainda está com a sessão suspensa nas comemorações da promulgação que coloca a fibromialgia, os fibromiálgicos como pessoas com deficiência. E aí eles passam a ter os mesmos benefícios que as pessoas com deficiências têm no Espírito Santo. E hoje a ordem do dia da sessão ordinária, a sessão que nem começou, ela foi aberta e foi suspensa, prevê a votação do projeto de lei complementar, também do governo, que tem o objetivo de aperfeiçoar as competências e atividades do Conselho Estadual de Correição, Consercor. Outro projeto também de autoria do governo disciplina o exercício de atividades próprias da área de licitação por servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. O governo também propõe alteração na lei que tem como objetivo ampliar a capacidade do DETRAN de realizar o julgamento das defesas prévias e recursos administrativos interpostos contra as autuações de infrações de trânsito. Esse projeto de lei também dá ao DETRAN a capacidade de oferecer recursos contra a aplicação de penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, além de cassação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E mais uma vez atualizando para você que está assistindo a TV ALES, que os deputados neste momento estão com representantes de pessoas com fibromialgia. Foi um processo longo aqui na casa, proposto por 3 deputados, Deninho Silva, deputado Coronel Wellington, e também a deputada Raquel Lessa, 3 projetos que foram anexados e tramitaram juntos, que dão às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos dos PCDs, pessoas com deficiência em geral. O presidente da Assembleia pediu uma suspensão de 10 minutos. E
lembrando a você que está em casa que a Assembleia dispõe uma série de serviços ao cidadão. Aqui na Assembleia mesmo, é o chamado Espaço Assembleia Cidadã, que reúne serviços públicos oferecidos aqui na sede do Legislativo, como a biblioteca, centro de memória, delegacia de defesa do consumidor, posto de identificação da Polícia Civil, Procon Assembleia e Procuradoria Especial da Mulher. Todos esses serviços podem ser acessados por meio do nosso site, é o www.al.es.gov.br. Para você que é estudante ou pesquisador, por exemplo, a Assembleia Legislativa possui uma biblioteca e a biblioteca fica aberta de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. Se quiser informações sobre a biblioteca, você pode encontrar pelo e-mail, né? Querendo saber sobre arquivo, sobre livro disponível, é biblioteca@l.s.gov.br e o telefone é 3382-3677. A Biblioteca da Assembleia possui obras voltadas para diversas áreas de conhecimento, como direito, ciência política, literatura, filosofia, ética e administração. O acervo é composto de livros didáticos e paradidáticos, legislações, estatutos, códigos e dicionários. Também são disponibilizados ao público os jornais do dia, revistas, CDs e DVDs. Pedir a nossa assessoria para ajudar na dispersão do plenário. Vamos iniciar a sessão. Nós temos 5 matérias na pauta. Eu preciso do plenário liberado, já tendo promulgado a lei de interesse das pessoas portadoras de fibromialgia. Presidente, eu gostaria de falar pela ordem, no momento adequado. Ok, minha ministra Irene Lopes. Nós estaremos só reiniciando os trabalhos. Gostaria de apresentar um pedido de pêsame, senhor deputado Ferraz. Ok, fará também. Só reabrir a sessão, que ela está suspensa, vou reabrir e vou abrir esse espaço para que nós possamos fazer registro de 1 minuto de silêncio. Precisando do plenário totalmente liberado para iniciar a sessão. Está reaberta a sessão. A quórum, já com as respectivas presenças no plenário, já foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarada a mesma aprovada conforme disponibilizada. Eu consulto os parlamentares e gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Inicio concedendo a palavra ao deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, eu estou solicitando, por gentileza, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do médico pediatra Dr. Gilberto Araújo, que durante mais de 25 anos prestou relevantes serviços à pediatria em Cachoeiro de Itapemirim. Pedimos e registramos com muito pesar essa perda irreparável para Cachoeiro de Itapemirim e levamos os nossos sentimentos através da sua esposa, a Jane, e suas 3 filhas, num momento de muita tristeza e de muito pesar para o povo de Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Teodorico. Ouço o deputado João Coser. Pedido de 1 minuto de silêncio por Lana Marinho, cirurgião dentista, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Espírito Santo, faleceu com 87 anos no último sábado. Lana foi líder estudantil e era presidente da União Estadual
dos estudantes da época do golpe, foi preso junto com outros diretores da entidade, líderes sindicais e movimentos populares do Espírito Santo. Que Deus conforte seus familiares e amigos, que o acolha na sua infinita bondade. Obrigado, deputado João Cosa. Ouço o delegado Danilo Baense. Presidente, quero solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Raimundo Dantas Araújo. É pai do policial civil Fernando trabalha na delegacia de Alfredo Chaves, prestando relevantes serviços. O senhor Raimundo também, oficial da Marinha. E veja, o presidente, no dia do sepultamento, estivemos ali na Ponta da Fruta, o agradecimento da família, inclusive do Fernando, pela oportunidade de viver com o seu pai, né, que morreu com 99 anos e 10 meses. Foi voluntário na Segunda Guerra Mundial. Ok, então, por solicitação dos deputados Teodorico Ferraço, João Cosa e Danilo Baense. Não, deputado Irini, não é minuto de silêncio não, né? Não. Faremos então 1 minuto de silêncio por solicitação dos respectivos parlamentares. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Antes de passarmos à primeira fase do expediente, abro a deputada Irini Lopes para fazer o seu registro, para que nós possamos dar seguimento, uma vez que tem 10 minutos apenas para a leitura do expediente. Deputada Irini Lopes. Senhor presidente, demais colegas, todos que nos assistem pelas redes da ALICE, servidores da casa, uma boa semana para todos nós. Eu quero novamente me congratular e parabenizar o deputado Deninho, a deputada Raquel, o deputado Coronel Wellington, pela iniciativa de transformar em igualdade de condições com pessoas com deficiência as pessoas que são portadoras de fibromialgia, como é o meu caso. Além do reconhecimento, nós procuramos respeito. Há muitas pessoas que falam que nós somos lentos, e atinge prioritariamente mulheres. Somos lentas, às vezes até pessoas que nos chamam de preguiçosos, por não entender e pelo desconhecimento das profundas dores que nós somos submetidas diariamente. Tem que compreender que essa é uma doença diária e ela não tem cura. Ela é uma doença autoimune que não tem cura, proveniente de outros problemas e que acabam se instalando. Eu mesmo estou afastada desse plenário há vários dias por estar dentro de uma crise de fibromialgia. Então, assim, nós agradecemos e queremos esse respeito. O nosso ritmo é diferente, sim, dos demais, porque as dores também são muito diferentes, diárias, profundas e que nos maltratam, física e psicologicamente. Então, eu acho um grande avanço. Por fim, eu quero, como procuradora da mulher da casa, incentivar, em primeiro lugar, os próprios deputados e deputadas a visitarem a nossa exposição. Agradeço a nossa querida artista Zezé, porque ali está retratado a dor das famílias e das vítimas do feminicídio, que nós tanto falamos, mas que precisa mudar, não só com políticas públicas, mas especialmente com posturas e nova cultura. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada Irini Lopes. Primeira fase do expediente.
Primeira fase do expediente sujeita a simples despacho, ofício 08 e 1555 do Tribunal de Contas, à Comissão de Finanças. Do item 2 e 3 são mensagens de veto governamentais aos projetos que especificam o despacho para esses itens. É ciente a Comissão de Justiça. 4 ao 15, projetos da Defensoria Pública e das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. Presidente, despacho para esses itens. Pela ordem, eu queria pedir a retirada dos itens 12 e 17. Eu só preciso terminar o despacho aqui que eu estou no meio. Para os itens 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 14, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para os itens 8 e 15, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para os itens 5, 6 e 13, devolvo-se ao autor. Deputado Lucas Polezi. Queria pedir a retirada dos itens 12 e 13 da primeira fase do expediente. Deferido. Baixado de pauta. 16, requerimento 2024, deputado Bispo Alves, defiro. 17, requerimento 0824, deputado Lucas Polezi, defiro. Do item 18 ao 33, requerimento de informação informações oficiais. Despacho é oficie-se. Segunda fase do expediente, feita da deliberação, requerimento de urgência 8724. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 4924, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não havendo que discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 8624, deputado Ari Pagunga. Em discussão, não havendo que discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. 37, requerimento 9624 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Em discussão, na verdade, que discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Do item 38 ao 70, indicações das senhoras e senhores deputados que eu colocarei em discussão no plenário, no evento que queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu posso colocar já... Completo. Então, nesse momento eu estou derrubando a sessão para que nós possamos entrar já numa extraordinária, já votando as matérias que nós deliberamos agora na votação de regime de urgência. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos, também comunicando aos dois parlamentares, deputada Irine Lopes e o deputado Teodorico Ferraz, para que registrem novamente suas presenças. Nós estamos entrando numa extraordinária. Os deputados acabaram de aprovar o expediente da sessão ordinária e entraram em sessão extraordinária. Nesse expediente aprovado, 3 matérias, foram apresentados 3 requerimentos para tramitação em regime de urgência de 3 matérias e elas agora vão entrar na ordem do dia da sessão extraordinária, que já está sendo convocada. Os deputados convocaram, já estão marcando presença no plenário e a principal matéria dentre essas é a que prevê nova organização administrativa da Defensoria Pública do Espírito Santo. É um projeto de lei complementar que cria cargos comissionados e eleva o subsídio dos defensores públicos. Nesse projeto proposto hoje, projeto de lei complementar, a Defensoria Pública do Espírito Santo propõe mudanças na estrutura administrativa da instituição, cria cargos comissionados e gratificações, amplia benefícios e eleva o subsídio dos defensores.
Está aberta a sessão extraordinária, havendo quórum invocando a proteção de Deus. Declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir a leitura do versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarada a mesma aprovada conforme disponibilizado no site oficial da Assembleia. Item 1, discussão única em regime de urgência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Item 7, que eu estou solicitando o arquivamento, por gentileza. Projeto de lei 989/2019. Item número 7. Vossa Excelência está pedindo baixada de pauta dele. Não, arquivamento. Obrigado. Ok, deferido. Obrigado, presidente. Discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 0824 da mesa diretora, que altera a resolução 2890. Convoca a Comissão de Justiça e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar a respectiva comissão. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, a pauta não chegou aqui na minha mão ainda, por favor. Recebido. Calma aí. Deixa eu organizar aqui. Aqui, presidente. Presidente, receba a matéria, item 1 da pauta da reunião da sessão extraordinária. Discussão única em regime de urgência do projeto de resolução 0824 da mesa diretora, que altera a resolução 2890 de 2010 e dá outras providências, recebendo aqui nas comissões conjuntas. Não, projeto de sua autoria, inclusive, da mesa diretora. Assinada pelo presidente. Eu avoco a matéria pela relatoria, presidente. Estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria, do item 1 da pauta, coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, como vota deputado Deninho. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator, por último, deputada Raquel. Com o relator, 7 votos sim, não aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Colheu os votos da Comissão de Finanças, presidente. Deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Vice-presidente. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Obrigado, deputado Engenheiro. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Calegari se encontra. Na ausência, deputado Calegari, deputado Coronel Wellington. Coronel Wellington é suplente da Finanças, só puder confirmar, por favor, que eu estou sem a... Sou titular. Aqui. Efetivo? Com o relator? Com o relator. Deputado Danilo Baense. Com o relator. Com o relator, deputado João Costa de Acolhi. Só falta aqui o meu voto e Capitão Assunção, suplente de Calegari. Com o relator, 9 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, presidente. Devolva a matéria. Aprovado nas comissões reunidas de Justiça e Finanças, explicando aos parlamentares que a única coisa que esse projeto alcança é a mudança interna dos profissionais concursados aqui da Assembleia. Não há nenhuma mudança a não ser essa. Terminada a discussão, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em mesa para promulgação. Segundo item da pauta, discussão única em regime de urgência. Projeto de lei complementar, oriundo da mensagem governamental, que altera a lei 847 de 2017, que institui aperfeiçoamento, competente atividade do Conselho de Correição, o CONSECOR. Convoco nesse momento as comissões Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, o deputado Sérgio está perguntando o projeto anterior, eu expliquei para ele que ele não pode vir com esse terno mais, é só terno do Ivan Aguilar agora. Perguntou como é que é o anterior. Item 2 da pauta. Janete Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 5223, oriundo da mensagem governamental 646/2023, que altera a lei complementar 847 de 2017, a lei complementar 962 de 2020 e a lei complementar 46 de 94, que tem o objetivo de aperfeiçoar as competências e atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Correição. Presidente, eu estou avocando a matéria para a relatoria. É um projeto oriundo do governo,
e tem uma emenda de autoria do presidente que está alterando aqui o artigo 8º, inciso 5º e o artigo 184, parágrafo 4º, que fica com a seguinte redação, a emenda modificativa. O artigo 8º, inciso 5º, manifestar-se sobre pedidos de revisão dos processos disciplinares dos servidores civis e dos conselhos de justificação da PM do Espírito Santo, do Corpo Bombeiro Militar do Espírito Santo, com o posterior encaminhamento ao governador do Estado do Espírito Santo para reexame da decisão. E o artigo 184, parágrafo 4º, pedido de revisão do processo disciplinar será decidido pela autoridade que o solucionou. E a emenda supressiva, artigo 1º, fica suprimido o parágrafo 5º do artigo 184, contido no artigo 2º do projeto de lei complementar 52/23. Eu estou acatando a emenda protocolada aos autos, a emenda tanto a modificativa quanto a supressiva, e dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda, coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem nenhum deputado que queira discutir a matéria, coloca em votação. Deputado Deninho, com o relator, deputada Raquel, com o relator, deputada Janete, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputada Janete também, com o relator. Depende não tem, ou é sim ou é não. É o projeto 2 da pauta, de autoria do Governo do Estado, com o relator, deputada Janete, deputado Lucas Polese, com o relator, deputado Lucas Caramuça, com o relator, 7 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Justiça, colher os votos da Comissão de Finanças, deputado Thiago Hoffmann, com o relator, deputado João Coser, com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, com o relator, deputado Danilo Baense, com o relator, deputado Chambinho, com o relator, deputado Coronel Wellington, com o relator, deputado Adilson Espíndola, deputado Adilson, com o relator, deputado Capitão Assunção, substituindo Calegari, com o relator, também acompanho o relator, 9 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Finanças. Passo a escolher os votos dos direitos humanos. Direitos humanos. Deputada Camila Valadão, presidente, com o relator. Deputada Irine Lopes, deputado Thiago Hoffmann, substituindo. Deputado Thiago, com o relator. Deputado João Coser. Deputada Irine está presente? Deputada Irine está online? Ok, deputada Irine então votou na Comissão de Direitos Humanos com o parecer. Deputado João Coser, com o relator. Deputado Capitão Assunção. Também deputado Lucas Polese. Também 5 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, aprovado em todas as comissões, presidente. Devolvo a matéria com parecer pela constitucionalidade com emenda. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças. Coloca a matéria para ser discutida no plenário, não havendo quem queira discutir. Vou colocar em votação, por se tratar de lei complementar. A votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel eletrônico para registro dos votos. Ouço o líder do bloco, deputado Thiago Hoffmann, depois deputado Coronel Wellington. Pela ordem, senhor presidente, para solicitar o voto sim, de acordo com o parecer das comissões reunidas, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos, para que nós possamos aprovar essa importante matéria do Consecom. Obrigado, senhor presidente. Ok. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós também encaminhamos voto sim à matéria. Presidente. Pois não? Está em votação já. Deputado Adilson Espíndola, Alexandre Chambinho, Alan Ferreira, Bispo Alves, Capitão Assunção, Coronel Wellington, Dari Pagung, Bruno Rezende, Zé Esmeraldo, Irine Lopes, Janete de Sá, João Coser, Lucas Polese, Lucas Escaramuça, Mazinho dos Anjos, Pablo Muribeca, Raquel Lessa, Sérgio Meneghelli e Vandinho Leite. Registrem seus votos, por gentileza. Sim.
Deputado Sérgio Meneghelli votou. Ok, todos votaram. Finalizando então o processo de votação, 27 presentes, 3 ausentes, 26 votos, 1 abstenção, 0 não, 25 votos sim. Faço o resultado. Como teve emenda, aprovada a matéria, nós agora convocamos a Comissão de Justiça para fazer a redação final. Presidente, recebo novamente a matéria, discussão única do regime de urgência do projeto de lei complementar 5223, oriundo da mensagem governamental 64623, tendo em vista que teve emenda, tanto modificativa como supressiva. Eu estou avocando a matéria novamente para a relatoria e dando parecer pela aprovação da redação final. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação o deputado Denil Silva. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputada Raquel. Presidente. Com o relator, 7 votos sim. Qual que é o projeto ali? Nós estamos falando do 2? É esse mesmo. É esse mesmo. É redação final, presidente. Redação final. Presidente, colhido os votos da aprovação final, da redação final, da aprovação do parecer da redação final do projeto de lei, 5223, 7 votos sim, eu não devolvo a matéria ao presidente. Aprovado a redação final na Comissão de Constituição e Justiça, coloca a mesa para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para a extração dos autógrafos. Terceiro item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 0824, oriundo da mensagem governamental 10224, disciplina o exercício da atividade própria na licitação dos servidores públicos. Convoco nesse momento o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar as comissões Justiça, Finanças. Esse processo está separado. Está separado, né? Separado. Presidir a Comissão de Justiça, logo depois nós ouviremos a Comissão Milionária, a Comissão de Finanças. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, trata-se de mensagem 102/2024, projeto de lei complementar, que disciplina o exercício da atividade própria na área de licitação dos servidores públicos da administração direta, autarquias, fundacional do Poder Executivo Estadual. Esse projeto é o projeto de lei complementar 0824 e foram feitas algumas emendas ao projeto. A primeira emenda de minha autoria, eu estou retirando ela, que é a emenda aditiva 01. Eu estou retirando essa emenda. Não tem emenda sua aqui não. Nesse projeto não tem não. Tem? É no outro, o seu do Detran. Esse não tem não. Eu tô acatando a emenda modificativa 2, que está alterando a data limite, presidente, aqui eu explico, para que seja apenas servidores efetivos nos agentes de contratação, que a data limite do projeto era o final desse ano. Tendo em vista que o governo do estado tem várias comissões de licitações que são formadas por servidores comissionados, e nós não temos a quantidade de servidores ainda capacitados com a lei 14.133, que é a nova lei de licitação, para assumir essas comissões e para não gerar um prejuízo ao Estado de atraso nas licitações públicas, nós fizemos uma emenda aqui acordado com a CEGER, acordado com a Procuradoria do Estado e também com a Casa Civil, junto com a liderança, de alterar o limite para 31 de dezembro de 26, para que as comissões de licitações podem ser excepcionalmente colocados os servidores comissionados também durante esse período, até adaptação e capacitação de servidores de acordo com a nova lei que entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro de 2024. Então, para que dê tempo de capacitar servidores, formar servidores para compor as comissões, está sendo feita uma alteração aqui para 2026, ok? Essa é a primeira emenda que eu estou acatando, que é modificativa. E a segunda, presidente, é a emenda aditiva 1 de 2024, que ela está incluindo na lei a possibilidade também das regras de agente de contratação, elas atuarem nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimos ou doações internacionais, deputado Tiago.
observando as condições e peculiaridades e a seleção de contratações previstas nas normas das agências e organismos internacionais. Então, o governo, por exemplo, tem contratos com o BID, que precisa também fazer licitações de acordo com as regras internacionais dos bancos. Então, os agentes de contratação que participarem dessas licitações dos projetos envolvendo recursos internacionais, eles também, né, vão seguir esse regramento. Então, são as duas emendas que eu estou acatando e também estou rejeitando a emenda que está acostada aos autos, se não me engano, do deputado Coronel Wellington, que inclui os militares, tendo em vista que dá um impacto econômico financeiro aqui de R$850 mil, e a CGE já está em tratativa com as associações militares e com o comando da Polícia Militar e Civil, para que possa, e bombeiro também, para que possa ser incluído em lei específica dos militares a inclusão da gratificação para os agentes de contratação que sejam militares. Então, isso já está sendo feito em tratativa com o governo e um projeto apartado que será encaminhado para essa casa. Então, meu parecer é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e boa técnica legislativa com as emendas, com as duas emendas que eu coloquei e rejeitando as outras duas emendas. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem nenhum deputado que queira discutir a matéria, coloca em votação. Deputado Deninho, com o relator, deputado Lucas Caramuça, com o relator, deputada Janete, com o relator, deputada Raquel, com o relator, deputado Lucas Polese. Mazinho, eu vou votar contra esse projeto porque ele aumenta um gasto, ele vai aumentar a gratificação do pessoal, aumenta mais de R$1.000 a gratificação. E assim, Espírito Santo já tem aumentado quase 30% o gasto com o pessoal nos últimos 2 anos. Eu não vou ser a favor disso não, porque eu acho que a gente tem que conter gasto. Obrigado. Só uma argumentação em relação à fala do deputado Lucas Polese. Esse projeto está regulamentando a Lei Federal 14.133, onde os agentes de contratação são os servidores que estão imbuídos a fazer as contratações públicas. E esses servidores, eles têm uma responsabilidade, deputado Lucas, que é, junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, se tiver qualquer ação civil pública, ação de improbidade administrativa ou ação de ressarcimento contra o erário, os servidores que participam das comissões de licitação, eles são responsabilizados e respondem aos processos. Então, essa gratificação nada mais é do que um estímulo para aquele servidor que vai assumir uma responsabilidade extra, que não é a dele na sua rotina ordinária como servidor público, ele receba esse recurso para poder assumir essa responsabilidade extra que fica vulnerável à fiscalização dos órgãos de controle. Então é uma gratificação mais que justa para você estimular servidores que já estão na gestão a participar das comissões de licitação. Deputado Capitão Assunção, como vota? Senhor presidente, antes de falar meu voto, eu vou informar que eu não fui procurado pelo comandante do Corpo de Bombeiros, eu não fui procurado pelo comandante da Polícia Militar. Então, eu acredito, chegou ao meu conhecimento que o líder do governo me disse que há uma negociação entre os comandantes e a CGE. Então, eu vou nessa palavra do líder do governo e voto conforme o seu relatório. Obrigado. Obrigado, deputado Capitão. 6 votos sim, nenhum voto não. 6 votos sim, 1 não. Aprovado na Comissão de Justiça. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Devolvo ao presidente o projeto. Aprovado na Comissão de Justiça com emenda. Convoco nesse momento a Comissão de Finanças, deputado Tiago Hoffmann. Senhor presidente, projeto muito importante, mas e nós temos que acelerar esse projeto, mas em contato com a Secretaria de Gestão, nós tivemos a informação, senhor presidente, que a Secretaria pode mandar para cá até amanhã uma emenda, deputado Danilo Baense, uma vez que a nova lei de licitações passou a valer a partir de janeiro, e a lei federal prevê que os servidores das comissões fazem jus a uma gratificação. O que nós fizemos hoje aqui é regulamentar a lei federal. No entanto, nós estamos regulamentando esta lei a partir da data de hoje.
e esses servidores já estão atuando nessas comissões desde janeiro. De licitação, do prazo, regime encaminhará para... Passo então 424, oriundo da mensagem governamental, 7 de 2000, a capacidade de... Convoco nesse momento as comissões Justiça, Infraestrutura e Finanças e designo o deputado Alexandre Chambim para presidir e relatar. Passa o cacete. Detran? Entendo que o deputado Mazinho está mais atualizado com referente à matéria, então estou redesignando para presidir e relatar as comissões reunidas Justiça, Infraestrutura e Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. É o 4. Presidente, receba a matéria, discussão única regime de urgência, lei complementar 0424, oriundo de mensagem governamental 3724, que altera a lei complementar 457, de 10 de outubro de 2008, e dá outras providências, que tem o objetivo de ampliar a capacidade do DETRAN de realizar julgamentos das defesas prévias de recursos administrativos interpostos contra atuações e infrações de trânsito, bem como contra a aplicação de penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH. Esse projeto, presidente, é para ampliar a Jari, tendo visto que hoje tem mais de 9 mil projetos nas Jaris, pendentes de análise e com problemas de prazo devido à quantidade de processos e o número de servidores ser pequeno. Então é ampliar extraordinariamente os Jaris para que o diretor do DETRAN, com autorização do governador, possa fazer novas Jaris para dar celeridade aos processos administrativos internos do DETRAN. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, e estou dando parecer pela aprovação da matéria com rejeição da emenda protocolada aos autos. Como voto, coloca a matéria em discussão. Quero discutir. Deputada Camila, para a discussão. Obrigada, deputada. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Apenas para poder apresentar a nossa emenda, o deputado Mazinho relatou pela rejeição da emenda, mas nós apresentamos uma emenda que incluiu uma frase bem simples e objetiva ao projeto de lei, que diz o seguinte, que essas comissões seriam constituídas preferencialmente por servidores efetivos em atividade no Departamento Estadual de Trânsito, designados como agente de trânsito, fiscalização e educação e não estejam atuando em outra comissão. A nossa emenda foi no sentido de garantir a participação dos servidores efetivos do DETRAN nessas comissões, entendendo que esses servidores são os mais qualificados para poder atuar nas comissões julgadoras. Então, mais do que criar a comissão, na nossa análise, e a nossa emenda vai nesse sentido, é para qualificar. Vale lembrar que esses servidores que nós acrescentamos aqui como emenda, com a emenda, já passaram, por exemplo, pela qualificação nas legislações de trânsito, noções de engenharia de tráfego, de sinalização, ética, enfim, todo o percurso formativo operacional. Então, a nossa emenda é para qualificar essas comissões julgadoras. Obrigado, deputada Camila. Mais algum servidor gostaria de discutir a matéria? Mais algum deputado? Deputado Tiago. Senhor presidente, obrigado. É só para aproveitar um momento e corroborar o parecer do deputado Mazinho dos Anjos pela rejeição da emenda da deputada Camila, porque eu quero aqui, com a máxima vênia e respeito à atividade e o mandato da deputada Camila, mas é apenas para explicar, senhor presidente, que a emenda da deputada Camila restringe o acesso a essas comissões exclusivamente aos servidores efetivos. E, na verdade, não há. Os servidores comissionados também fazem jus e podem ter direito a fazer essa emenda, e também a quantidade de servidores é necessário que, muitas vezes, por conta dos horários da aplicação de prova, por horário das comissões, pode ser que não seja possível preencher tudo com servidores efetivos. Então, é nesse sentido que a emenda da deputada Camila, nesse momento, não se torna adequada, tá, deputada Camila? Então, não é por nada, estou apenas fazendo a defesa aqui do porquê a emenda não pode ser aprovada no projeto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, só para explicar, a nossa emenda, ela não fala exclusivamente, ela fala preferencialmente. Então, só para deixar nítido aí qual é a expressão que nós utilizamos. Ok. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria?
Não tendo, coloca a matéria em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Denis Silva. Com relator, deputado Lucas Caramussa. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputada Raquel. Com relator, deputado Capitão Assunção. Também com relator. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, 7 votos sim ou não. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passo agora a colher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com relator, deputado João Coser, vice-presidente. Com relator, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com relator, deputado Danilo Baense. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Chambinho. Com relator, deputado Mazinho. Com relator, deputado Capitão Assunção, substituindo Calegari. Também com relator. Também com relator. 9 votos sim ou não. Comissão de Infraestrutura, deputado Chambinho, presidente. Com relator, deputado João Coser. Só tem 2 a comissão. Com relator. Essa comissão, se der empate, o que acontece? Só tem 2 presentes na comissão. Só que conseguimos 2 votos, por incrível que pareça. Aprovado na Comissão de Infraestrutura, aprovado em todas as comissões, devolvo a matéria ao presidente. Aprovado nas comissões reunidas Justiça, Infraestrutura e Finanças, coloca a matéria para ser debatida no plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar... Pela ordem, deputado... Só queria saber se esse projeto já consta a emenda da deputada Camila. Foi rejeitada nas comissões reunidas. Ah, foi rejeitada, né? Foi rejeitada. Porque eu ia votar a favor. Ok. Coloca a matéria, então, para ser votada. Por se tratar de projeto de lei complementar, a votação é nominal. Eu estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Já ouço o encaminhamento do líder do governo. Senhor presidente, só para pedir os deputados e deputadas, voto sim, conforme o parecer da Comissão de Justiça. Senhor presidente, pela ordem. Abertura do painel. Pela ordem, deputado Coronel Wellington, líder do bloco. Nós também orientamos aos deputados que votem sim ao projeto. Os 2 blocos em encaminhamento, voto sim. Solicito a abertura do painel para registro dos votos. Aberto o painel. Solicito aos colegas deputados que façam registro dos votos. Nesse momento está em votação aqui no plenário da Assembleia o projeto que tramita em regime de urgência, que é projeto de lei complementar que visa permitir ao governo estadual... Passaremos então à finalização, aguardando o voto da deputada Irine Lopes. Presidente, eu estou aqui com uma dificuldade para votar, mas o meu voto é sim. Pode registrar dessa forma? O voto tem que ser registrado, minha amiga, minha deputada Irine. Até porque a senhora votou no anterior e aí não houve uma falha. Então, se a senhora pudesse dar uma atenção, o Luciano está aqui assessorando, eu aguardo para que possa registrar o voto. Me ajuda aí, Lu.
Como eu ia explicando, esse projeto que está em votação permite ao governo estadual criar mais comissões e juntas para analisar autuações de trânsito contestadas por motoristas. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento do Detran. O projeto já foi analisado pelas comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças e agora está aguardando o voto dos parlamentares. Deputada Irine, o seu assessor está tentando falar contigo para ajustar o painel de votação. Está registrado o voto da deputada e ministra Irine Lopes. Finalizando o processo de votação, 27 presentes, 3 ausentes, 26 votos, 1 abstenção, 0 não, 26 sim. Faz o resultado, fica aprovada a matéria. Teve emenda? Marquinhos? Não. Sem emenda, então, nesse caso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Quinto item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 6424, oriundo da mensagem governamental 3824, que revoga a lei 11.996, que instituiu o programa ICMS Solidário, por não haver lastro para suportar a concessão do benefício nela previsto, na forma de se preservar a rigidez das contas públicas. Convoco nesse momento as comissões Justiça, Direitos Humanos e Finanças. Designo o deputado Tiago Hoffmann para presidir e relatar. Senhor presidente, projeto de lei oriundo da mensagem governamental número 38/2024, projeto 6424, que trata da revogação da lei que criou o programa ICMS Solidário. Importante a gente explicar por que o governo está revogando a lei do ICMS Solidário. Nós aqui no ano passado, senhor presidente, em função da lei federal, do novo modelo de tributação brasileiro, nós aqui precisamos dar um aumento no ICMS do Estado. Mas ao mesmo tempo que o governador Renato Casagrande mandou para esta casa projeto de lei aumentando a alíquota base do ICMS estadual, da mesma forma, o governador mandou o projeto de lei do ICMS Solidário para que esse ICMS Solidário, esse acréscimo do ICMS que o Estado receberia, pudesse ser distribuído para as famílias mais pobres do Estado. Ocorre que, devido a mudanças no Senado Federal, que modificaram a nossa reforma tributária, e não havendo mais a necessidade do aumento do ICMS estadual, o governador mandou para cá a revogação daquele aumento de ICMS. Portanto, nós voltamos à alíquota base original do ICMS, que é de 17%. E nesse sentido, senhor presidente, ao retornar ao ICMS original, de fato não cabe mais o projeto do ICMS solidário, porque o acréscimo de ICMS que existiria graças à reforma tributária deixou de existir. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, e nas comissões de Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças, eu relato pela aprovação do projeto e coloco em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como voto do deputado Mazinho dos Anjos, presidente da Comissão de Justiça. Com o relator, deputado Eninho Silva. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Conforme o entendimento do nosso amigo e brilhante deputado Lucas Polese, voto favorável para o seu relatório. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Conforme o entendimento do deputado Capitão Assunção, também com o relator. Obrigado, senhor deputado Lucas Polese. Vossa Excelência foi coerente, porque Vossa Excelência votou contra esse projeto, então agora Vossa Excelência vota a favor da revogação. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 7 votos a 0, passo a colher os votos na Comissão de Defesa do Consumidor, como voto o presidente, deputado Vandinho Leite. Perdão, é Direitos Humanos, deputada Camila Valadão. Contra o relator, deputada Irine Lopes. Contra o relator também. Contra o relator, deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Capitão Assunção, Comissão de Direitos Humanos. Com o relator. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, aprovado por 3 votos
contra 2 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Agradecer à bancada da oposição da Casa. Passo a colher os votos da Comissão de Finanças. Eu acompanho o relator como presidente, deputado João Cosa, vice-presidente. Com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, muito obrigado, deputado. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator. Deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Comissão de Finanças. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Deputado Dari Pagung. Com o relator, aprovada a unanimidade, senhor presidente, nas comissões reunidas. Devolvo a matéria à Vossa Excelência. Sem emendas. Aprovado nas comissões reunidas. Coloco o parecer para ser discutido no plenário. Ouça a deputada Camila. Vai acabar primeiro? Quero encaminhar, presidente. Encaminhamento, deputada Camila Valadão. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Como líder partidária. Obrigada, presidente. Eu quero caminhar como liderança do PSOL contrária ao projeto. Nós, inclusive, na época, fizemos toda uma discussão aqui acerca do aumento da alíquota do ICMS. Depois aprovamos um projeto, né, que manteve a alíquota em 17%, mas na nossa análise há sim argumentos econômicos e políticos para que o governo mantivesse no Estado do Espírito Santo a legislação que foi aprovada pela Assembleia, que é o ICMS solidário. Inclusive, se a gente considera, por exemplo, os próprios dados econômicos do Estado do Espírito Santo, há justificativas mais do que suficientes para que a gente mantivesse uma política que faz justiça social e, por isso, nós havíamos, inclusive, aprovado o ICMS. Quero fazer um registro de alguns dados. Por exemplo, a projeção de crescimento da economia capixaba em 3,1% em 2024. O Estado teve ainda um crescimento, um desempenho acima da média nacional. Ou seja, do ponto de vista econômico, não só a viabilidade, como também manter o ICMS solidário no Espírito Santo, é começarmos a pensar uma lógica tributária que favoreçam aí, principalmente, as populações mais pobres e mais vulneráveis. Então, por isso, o nosso voto é contrário ao projeto encaminhado pelo Executivo. Nada, então, a discussão. Coloca a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada. A Secretaria para a extração dos autógrafos. 6º item da pauta. E último item, discussão única em regime de urgência para a lei complementar 1024, oriunda da mensagem governamental 224 da Defensoria Pública Geral do Estado, dispõe sobre as normas e reorganização administrativa e institucional da Defensoria do Estado e altera a redação e revoga o dispositivo da lei complementar 55 de 94 e adota outras providências. Convoco nesse momento as comissões Justiça e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Senhor presidente, acredito que seja o momento de apresentar uma emenda antes que Vossa Excelência relate, porque exatamente vai ter que apreciar a emenda na relatoria. Projeto, calma, que eu tenho que pelo menos começar aqui a... Vou ler que recebi o projeto, vou distribuir a relatoria e depois apresento as emendas. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 1024, oriundo da mensagem 02/2024 da Defensoria Pública Geral do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre normas de reorganização administrativa e institucional da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, altera a redação e revoga os dispositivos da Lei Complementar Estadual 5523 de dezembro de 1994 e adota outras providências. Eu estou recebendo nas comissões conjuntas, presidente, o projeto para relatoria, estou colocando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e colocando em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado relator, eu quero apresentar uma emenda oral, que diz o seguinte: é um parágrafo único que a gente acresce à lei. Inclusive, eu já conversei sobre essa questão com o defensor público geral, do defensor Vinícius, que, a princípio, teceu alguns comentários, mas ele não assina a emenda é de minha autoria, em conversa com alguns colegas, que diz o seguinte: o defensor público geral poderá comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para relatar em sessão pública as atividades executadas pela Defensoria Pública Estadual
conforme o disposto nessa lei e suas necessidades como instituição. E por que eu apresento essa emenda? Porque, visando garantir a similaridade, nós não votamos que é obrigatório comparecer o defensor público geral. Mas ele querendo, ele poderá, porque nunca, na história dessa Assembleia, eu desconheço, eu estou aqui há 6 mandatos, o defensor público que está em exercício, não é esse agora, veio aqui prestar um dia sequer esclarecimentos à sociedade dos serviços prestados pela Defensoria. A Secretaria de Saúde, através do secretário, ela apresenta, vários secretários, o secretário de Finanças, de uma pasta importantíssima que é a Fazenda, apresenta esse trabalho à sociedade. O Ministério Público, mesmo não tendo isso na lei, deputado Serginho, a procuradora Luciana, todos os anos vem aqui apresentar. Então, querendo, o defensor público geral poderá fazer essa apresentação aqui na Assembleia deste trabalho. Se deixarmos sem estar pelo menos isso escrito, podemos continuar na mesma tônica que vem acontecendo na Defensoria, de não, até hoje, ter apresentado para a sociedade o seu trabalho aqui na Assembleia, que é a Casa do Povo. Então, não vejo nada de mais nisso, por isso que eu apresentei a proposta como uma emenda aditiva, exatamente para não atrapalhar o projeto, o decorrer do projeto, mas que fosse considerada pelos colegas, porque eu acho que é o mínimo. E acho que a Defensoria deveria ficar feliz em eu estar apresentando, inclusive dei a oportunidade para o Defensor Público apresentar essa emenda, porque é muito importante e a Defensoria, ela é de extremamente importância para as pessoas mais pobres desse Estado, que precisam de ter uma defesa e ela é feita pela Defensoria. Então, como ela é paga pela sociedade a Defensoria, ela é ligada, até há pouco estava ligada ao Poder Executivo, nada mais justo do que ela vem aqui. Então, essa é a emenda que eu apresento, deputado Mazinho, e peço que Vossa Excelência, na sua relatoria, se possível, acate a nossa emenda. Deputada Janete, só preciso saber aonde qual artigo está sendo alterado. É no artigo 3º. O artigo 3º. Aí acrescenta-se um parágrafo único que diz o seguinte: o defensor público geral poderá comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para relatar em sessão pública as atividades executadas pela Defensoria Pública Estadual, conforme o disposto nessa lei e suas necessidades como instituição. Isso não é nada além do que a instituição faz. Ok, deputada Janete. Então você está incluindo aqui no artigo 3º um parágrafo único, é isso? Tá. Ok, então, tendo em vista que ficou acordado aqui com a liderança do governo e com os demais deputados a inclusão da emenda, eu estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda aditiva. É bom registrar que a emenda aditiva, né, para a assessoria, e dou parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Com emenda. Voto sim. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação. Voto sim. Já está em votação já. Já está em votação. Voto sim. Discute na justificativa de voto. Deputado Denis Silva. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Caramuça. Com o relator, 7 votos sim ou não, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Coloco agora em votação na Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com o relator, deputado João Coser, vice-presidente. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Danilo Baense. Relator, com o relator, deputado Wellington, coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Capitão Assunção, substituindo o deputado Calegari. Com o relator, deputado Chambinho. Deputado Chambinho. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Com o relator, meu voto também com o relator. Então, 9 votos sim ou não, aprovado a Comissão de Finanças. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pela aprovação, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa com emenda.
Com emenda aditiva, aprovado o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Comissão de Justiça, Finanças, e coloco nesse momento a matéria para ser discutida no plenário. Deputado Sérgio Meneghelli. Irine também. Presidente, eu também. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, eu só queria dizer que eu ia votar, inclusive, com a emenda da deputada Janete, mas eu vou votar totalmente contra esse projeto, que eu acho discriminatório, apesar do orçamento ser deles, mas aí não tem aumento para os assessores, mais uma vez privilegiando só uma categoria, de 25 mil reais, vão passar a ganhar 35 mil reais. No interior, eles não querem trabalhar, dizem que aqui em Vitória até sobra, eles fazem um bom serviço. Mas você vai em cidades como Colatina, tem 2 defensores, e tem auxiliares, tem funcionários que ficam no lugar muito mais do que os defensores. Aí o governo do estado só vai privilegiar os defensores, enquanto o que realmente faz a defensoria andar não vão ter. Eu sou contra qualquer tipo de aumento que beneficia só uma categoria dentro do poder público. Obrigado. Deputado Serginho, só uma parte na palavra de Vossa Excelência. Esse projeto, nobre deputado, com prazer. Esse projeto de lei, ele é de autoria da Defensoria Pública e não do governo do estado. Então eu peço desculpa pelo equívoco, mas mesmo assim, aí que eu sou contra a defensoria, só privilegiando o topo da pirâmide. Deputado Lucas Polese, depois deputada Irine Lopes, depois deputada Camila Valadão. Gostaria de iniciar minha fala dizendo que tenho um excelente relacionamento com muitos defensores públicos. Acho que muitos vão ficar até chateados com o que eu vou falar aqui, mas fazer parte da gestão pública é isso, é tomar às vezes decisões que são impopulares por você acreditar que são corretas e jamais se render ao populismo. Portanto, digo aqui que sim, tenho todo o respeito do mundo pelos defensores públicos, mas também tenho respeito pelos agricultores, pelos ambulantes, pelo cidadão que está no churrasquinho, pelo policial, pela enfermeira, pela professora e pelas demais categorias da sociedade que pagam essa conta. Quando uma categoria que já compõe a elite, o topo do funcionalismo público, ganhando já 24 mil reais, fazendo parte já dos 0,5% mais ricos do país, propõe um aumento para si própria de 10 mil reais, desculpa, é um escárnio, gente. A gente tem que tratar as coisas como elas são. Gostaria de saber que pipoqueiro, que vendedor, que comerciante, quem consegue um aumento de 10 mil reais em uma paulada só? Ninguém. É só os políticos e a elite do funcionalismo público que conseguem viver nesse mundo iluminado, é o fantástico mundo de Bob. Enfim, é lamentável, além desse aumento de salário descabido, a criação de 89 cargos comissionados com salário de até 12 mil reais, deputado Serginho. Até 12 mil reais. E pasme, o próprio defensor público pode ocupar esse cargo comissionado. E aí ele ganha até 65% da remuneração do cargo. Então ele já vai ganhar os 35 mil reais, mais 65% de 12 mil reais. E no final, esse cara vai estar ganhando 50 mil conto. E ele mesmo decidindo. Isso é um escárnio, gente. Isso fere os dados e os números que o nosso estado apresenta. E vou mostrar alguns aqui para vocês terem noção da dimensão do buraco que a gente está colocando o nosso estado, passo a passo, pouco a pouco, quando a gente cede a aumento de gasto injustificável, como vem acontecendo aqui. Em 2021, o Espírito Santo fechou um ano com um superávit de 2,1 bilhões de reais. Em 2022, esse superávit já foi de R$500 milhão. Então, ou seja, o Estado estava comprometendo mais e mais sua máquina e aumentando os gastos e diminuindo o superávit. Em 2023, já teve déficit primário de 83 milhões,
Então em 2024 vai ser prejuízo nesse ritmo. É fato, estamos aumentando os gastos, eu falei aqui agora há pouco. Em 2 anos o Espírito Santo aumentou 30% o gasto com o pessoal, querendo dar benesse para todo mundo. E não é assim que funciona. O Espírito Santo é um estado notado em capacidade de pagamento, é verdade. Mas em 2022, o nosso estado estava com 73% da capacidade de pagamento comprometida. Em 2023, já foi 81%. E esse ano vai ser como? Porque o limite é 85% da capacidade de pagamento. E nesse ritmo, a gente deixa de se notar. Porque estamos querendo fazer populismo e dar 10 mil reais de aumento, mais cargo comissionado, mais privilégio, mais gratificação, mais benesse para o topo da elite do funcionalismo público, enquanto os mais pobres desse estado vão pagar essa conta. Isso é um absurdo. Obrigado, presidente. A deputada Irine Lopes, pelo tempo regimental, depois a deputada Camila Valadão. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu estava na Câmara Federal em 2014, quando discutimos a emenda 80. E a emenda 80, ela determina que os estados façam a reestruturação das defensorias públicas para cumprir um preceito constitucional básico, que é o acesso ao direito de todos os cidadãos. Só que todos os cidadãos e cidadãs não têm condições de contratar advogados. Portanto, os advogados dos pobres são os defensores públicos. Nós vimos a importância dos defensores públicos quando a gente passa por crises importantes, como foi a crise sanitária do Covid-19 e mais outros tantos encaminhamentos necessários em situações não só individuais, mas coletivas, quando se trata de proteção do direito daqueles que não têm como acessar um advogado. Num país com tantas injustiças, eu não quero discutir nota A. Eu quero discutir atendimento à população, dignidade à população. O governador é cioso. Tanto é que tenho com ele algumas divergências sobre essa questão da nota A. Mas ele é cioso da responsabilidade fiscal. Só que nós não podemos nos ater às responsabilidades fiscais. Nós temos que nos ater, nós temos que prestar atenção nas responsabilidades sociais. E a interiorização da Defensoria Pública é que vai garantir um mínimo de democratização dentro desse sistema, criando as assessorias que hoje não existem, para que toda comarca tenha um defensor ou uma defensora e tenha também os trabalhadores especializados com expertise nos temas que são ali apresentados. Eu quero justiça para todo mundo. Eu não quero justiça só para quem pode pagar. Eu não quero justiça só para quem tem autonomia financeira para pagar. Finalizo dizendo que é responsabilidade do Estado garantir acesso à justiça de todos os cidadãos e cidadãs. Por isso que eu voto a favor. Obrigado, outra deputada Camila Valadão, pelo tempo regimental. Quero ir no mesmo sentido da deputada Irine Lopes. De acordo com os dados, nós temos no estado do Espírito Santo 748 mil pessoas vulneráveis que poderiam ser, portanto, pessoas que devem, se assim precisarem, acessar a Defensoria Pública. Falar de uma Defensoria Pública forte, estruturada, é garantir o acesso fundamental à justiça, que é um direito constitucional. E aí, nesse sentido,
sentido, eu não só voto favorável ao projeto, como defendo o projeto. Dizer que a gente está ampliando gastos é um absurdo se a gente considera, por exemplo, os dados do ponto de vista orçamentário. A Defensoria Pública é a que tem a menor verba entre os entes estaduais. Se a gente compara Defensoria com MP, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa, de acordo com a LOA que nós aprovamos, a Defensoria Pública tem 0,65% do orçamento do Estado. Portanto, falar de um projeto como esse é falar de cidadania, é falar do acesso das pessoas do Estado do Espírito Santo à justiça. E é óbvio que nós temos problemas, e é óbvio que nós temos desafios no acesso à justiça, e por isso que um projeto como esse é tão fundamental. E entre os desafios eu quero elencar o número proporcional de defensores à população atendida. Por isso a Defensoria Pública do Espírito Santo precisa ser forte para que a gente tenha uma proporcionalidade conforme prevê a legislação. E um outro desafio que nós temos é garantir defensoria para todas as comarcas do Estado do Espírito Santo. Das 69 comarcas do nosso Estado, nós temos o acesso à defensoria em apenas 37,7% delas. O que significa isso? Que a Assembleia do Espírito Santo, para ter compromisso com o acesso à justiça da população capixaba, precisa contribuir, e um projeto como esse fortalece essa perspectiva de uma defensoria capilarizada, regionalizada e institucionalizada. Então, esse projeto tem o nosso voto, tem o nosso apoio, e aproveito para registrar o meu mais profundo respeito a todos os defensores públicos do Estado do Espírito Santo, e a gente está aqui empenhado para que a Defensoria Pública consiga chegar em todas as comarcas e todos os municípios do nosso Estado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, obrigado, deputada Camila. Ouço o deputado Janete de Sá e o último inscrito, deputado Tiago Hoffmann. Eu fiquei preocupado com isso. A deputada Janete de Sá gentilmente cedeu pela ordem cronológica de falas que Vossa Excelência pudesse comunicar primeiro pelo canal da Assembleia. Ouço o deputado Tiago Hoffmann. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Janete. É porque eu sou bem mais velho que ela, então ela dá a preferência para os mais velhos, deputado João Cosa. Senhor presidente, eu quero dizer com clareza que a Defensoria Pública tem a minha confiança, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem o meu respeito, e é por isso que, obviamente, eu darei o meu voto a favor. Tiago, só um segundinho, coisa muito rápida. Os alunos da escola Senador João Medeiros de Calmon estão conosco aqui. Gentilmente, o deputado Tiago Hoffmann me cedeu o tempo dele só para registrar a presença de vocês, acompanhados pelas responsáveis Bianca, Cristina e Claudine? Vivo na TV Assembleia lá. Claudine. Um abraço a vocês. Vocês estão ao vivo na TV Assembleia e é um prazer receber vocês aqui. Estão aqui assistindo uma sessão plenária onde nós estamos votando matérias de poderes e instituições dos colegas deputados. Prazer em receber vocês aqui. Boa tarde, boa visitação na Assembleia. Passa a palavra agora novamente ao deputado Tiago Hoffmann. Na hora que eu descia para o plenário, senhor presidente, encontrei com os alunos lá embaixo e tive a oportunidade de dar uma boa tarde para eles. Bom, senhor presidente, então retomando o raciocínio, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem meu total respeito e admiração. Faz um trabalho espetacular por todo o Estado e, obviamente, esse projeto de lei contará com o meu voto favorável. No entanto, eu quero chamar a atenção, senhor presidente, porque nós, de fato, precisamos fazer com que a Defensoria ganhe mais capilaridade. E isso, obviamente, não é necessariamente só com remuneração, deputado Dari Pagung, é também com uma ampliação do quadro. E, obviamente, quando a gente fala em aumento de remuneração, você está tornando esse concurso público mais atrativo para que as pessoas possam fazer o concurso público da Defensoria do Estado do Espírito Santo, porque há uma evasão muito grande nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, porque até o dia de hoje, e se Deus quiser hoje nós aprovaremos esse projeto, a Defensoria do Estado do Espírito Santo é uma das que tem a menor remuneração do Brasil, e isso faz com que pessoas muito qualificadas passem nesse concurso e vão passando em outros concursos fora daqui
e vão indo embora daqui. Os que ficam aqui são aqueles que também são muito qualificados e têm, às vezes, já a família formada aqui, então não tem interesse, mesmo com uma remuneração maior, de sair. Mas com isso a gente vai tornar o nosso concurso mais atrativo, atraindo bons quadros para o Estado do Espírito Santo, para a Defensoria. Por último, senhor presidente, eu quero ressaltar o fato de que, no caso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o apoio à emenda da deputada Janete, porque eu acho que é importante, a Defensoria está se tornando uma instituição, já tem autonomia legislativa, já tem orçamento próprio. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência me dê mais um minuto, porque... Teve o tempo consumido pela manifestação nossa aqui, você para concluir tem um prazo. Já vou concluir, obrigado. Então, a Defensoria já é uma instituição que tem capacidade legislativa, já é uma instituição que tem orçamento próprio, portanto é importante que a Defensoria faça uma prestação de contas. Portanto, deputada Janete, a emenda de Vossa Excelência tem o meu apoio também, porque acho justo que o defensor público possa vir aqui fazer uma prestação de contas. E por último, senhor presidente, quero só relatar que o Congresso Nacional também precisa cumprir um papel em relação às defensorias de todo o Brasil, uma vez que as defensorias já têm a sua autonomia administrativa, financeira, orçamentária, mas ainda não consta da lei federal, eu não sei se é da Constituição ou de alguma lei complementar, qual é o limite orçamentário com pessoal, como já consta do Ministério Público, como já consta do Poder Executivo, já consta da Assembleia, já consta do Tribunal de Contas. Então é importante que também conste para a Defensoria Pública, uma vez que já tem autonomia administrativa e orçamentária, que ela possa também ter um limite de gasto com o pessoal. Obrigado, senhor presidente, parabéns aos defensores públicos do Estado do Espírito Santo. Informando que vai falar agora a última oradora inscrita, deputada Janete, tem quórum, e dizendo que a presença é importante. Nós estamos em sessão extraordinária. Ouço o deputado Janete está pelo tempo 2 minutos. Eu serei breve, colegas, até mesmo porque eu passei a minha vez para o deputado Tiago para poder fazer uso da palavra também, para dizer o quanto que eu considero importante a Defensoria Pública no nosso país. É ela que tem a capacidade para ser o advogado das pessoas mais pobres, das pessoas que mais precisam. E quero fazer essa menção do nosso carinho pela Defensoria, a Defensora Pública Maria Gabriela, que é uma profissional qualificadíssima que nos atende aqui na Assembleia. Mas a Defensoria precisa repensar o seu trabalho. Ela precisa expandir esse trabalho e fazer chegar esse trabalho, deputado Zé Esmeraldo, ao interior do Estado. E este é o grande problema que a gente vê aqui. A gente apenas está pedindo que a Defensoria, ela mostre para a sociedade a importância dela, a necessidade dela, o que ela faz, que justifica que ela seja remunerada adequadamente pelos capixabas. É isso que a gente vem pedindo aqui. E quando a gente pede, assim como outras secretárias de Estado, eu estou aqui, o Tribunal de Contas, ele presta contas a essa casa mensalmente. Eu nem, para poder garantir a similaridade, eu nem coloquei que seria obrigatório, deputado Deninho, a Defensoria vir aqui entendendo que eles têm autonomia, que nós votamos aqui a autonomia da Defensoria, mas que eles viessem, que eles querendo, poderão comparecer aqui anualmente à Assembleia para poder relatar o seu trabalho. E com isso vai trazer mais credibilidade ainda para a Defensoria e vai mostrar a necessidade do defensor geral estar nessa nova legislação, buscando, junto ao governo do Estado, espaços para que haja concurso público e esses espaços do interior eles sejam ocupados para que a Defensoria não seja uma oportunidade só para quem está na Grande Vitória, que aliás já carece desse trabalho, mas que ela também possa chegar na ponta no interior do Estado do Espírito Santo. É isso que a gente quer. Fora de mim e dos deputados aqui de estarem tentando dividir ou prejudicar a ação da Defensoria, mas queremos que ela mostre para a sociedade, que ela preste contas à sociedade do trabalho que ela desenvolve e da importância desse trabalho que ela faz, que ela executa, que tem um cunho social de relevância para todos nós que acreditamos que a Assembleia precisa levar oportunidades para todos, especialmente para quem mais precisa. Ok, finalizada então a discussão em encaminhamento. Colocar a matéria agora em votação. Por se tratar de PLC, a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel eletrônico
para registro dos votos. Importante a manifestação das senhoras e senhores deputados. Volto a dizer, a Defensoria Pública é uma instituição importante para o regular funcionamento, principalmente das pessoas que mais dependem de acesso à justiça. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, ouço primeiro o deputado Coronel Hélio, pela patente general, e ouço depois o deputado Thiago Hoffmann. Senhor presidente, nós vamos liberar toda a bancada aí para cada um votar de acordo com a sua convicção. Deputado Thiago Hoffmann. Presidente, no nosso partido, no PSB, e no bloco, autorizado pelo líder do bloco, deputado Dari Pagunga, eu queria pedir o voto sim, em função do grande trabalho que faz a nossa Defensoria Pública no Estado do Espírito Santo. Ouço o deputado João Coser, que não faz parte, não integra o bloco, ele pode encaminhar. Presidente, nós já ouvimos a fala da deputada Irine Lopes. O Partido dos Trabalhadores vota a favor por considerar a Defensoria Pública uma advocacia para as pessoas mais necessitadas. Portanto, tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa história, com a história do nosso partido, defender que sempre aquele que mais precisa tem o nosso apoio e o nosso voto. Ok, aguardando então os votos do deputado Adilson Espíndola Alcântaro, deputado Alain Ferreira, deputado José Rocha Esmeraldo, deputado Pablo Moribeca. Não, mas já passou, já passou, né? Não, mas não tem problema. Passar então, Jambim, vai votar? Finalizando aqui, o deputado Zé Esmeralda está votando. Votou deu. O deputado Zé Esmeralda acabou de votar, o seu voto já está contabilizado. Então vamos proclamar o resultado. 27 parlamentares presentes, 3 ausentes, 24 votos, 1 abstenção, 2 não, 21 sim. Em face do resultado, fica aprovado o projeto à Comissão de Justiça para oferecer parecer da redação final. Deputado Mazinho dos Anjos. Redação final. Presidente, depois gostaria de justificar meu voto. Presidente, recebo a matéria projeto de lei complementar 1024, oriundo de mensagem 0224 da Defensoria Pública Geral do Estado, que dispõe sobre a norma de reorganização administrativa e institucional da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e altera a redação e revoga os dispositivos da Lei Complementar Estadual 55 de 1994 e dá outras providências. A matéria acabou de ser votada no plenário. Eu estou avocando a matéria para parecer devido à emenda aditiva e estou dando parecer pela aprovação da redação final. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo deputado ou deputada... Quer discutir agora, deputado Lucas? Não, vou justificar, ok. Não tendo que querer discutir a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, coloca a matéria em votação. Deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Polese. Contra, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator, deputado Lucas Escaramuça. Com o relator, deputado Deninho, se encontra? Na ausência, deputado Deninho e deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, deputada Janete. Deputada Janete se encontra? Deputada Janete ausente. Deputado Dari Pagunga. Também saiu. Deputada Alain, está aí? Deputada Janete, com o relator. 7 votos computados, 6 votos sim, 1 voto não. Aprovada a redação final, presidente. Devolva a matéria. Aprovada a redação final na Comissão de Constituição e Justiça. Coloca a mesa para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Eu vou contra o voto do deputado Polese. Eu vou agora fazer também uma justificação de voto. Logo depois o deputado Danilo, que vai assumir a presidência, vai fazer o devido encaminhamento. Eu queria justificar também depois, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Inicialmente, registrar o meu mesmo
me abstendo, uma vez que é isso que prevê o regimento interno, em matérias como essa, que são matérias que tramitam de lei complementar, mas naturalmente me posicionei favoravelmente para que essa matéria pudesse ser aprovada. Mas eu quero, nessa tarde de hoje, neste plenário, expressar o meu apoio aos membros do Congresso Nacional que nas duas casas legislativas votaram pelo projeto de lei das saidinhas e, igualmente, a uma maioria pujante da sociedade brasileira, homens e mulheres de bem. Expresso aqui meu posicionamento favorável ao projeto que buscava pôr fim às saidinhas temporárias de presos e que foi vetado pelo presidente da República na última quinta-feira. É inaceitável que, em nome de supostos direitos, coloquemos em risco a segurança da população do nosso país e, de certo modo, contribuir para o não cumprimento de sentenças condenatórias. É preciso deixar registrado que acredito e sou favorável na ressocialização. Quando o cidadão é condenado à prisão, tem que ser privado apenas de sua liberdade. Acontece que as saidinhas temporárias têm se mostrado uma porta aberta para a reincidência e o aumento da sensação de segurança em nossas cidades, somado ao fato que boa parte dos beneficiados com a saidinha não retornam para o cumprimento do restante da pena. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, mais de 15 mil presos não voltaram para a prisão após as famosas saidinhas. Tanto a saidinha como uma série de outros benefícios concedidos aos apenados nos dá a impressão que o Estado está bancando um hotel de trânsito, uma hospedaria para que os presos tenham alimentação e onde dormir enquanto fazem o que querem durante o dia. Isso é brincar com o cidadão de bem. Destaco que este projeto foi aprovado por uma maioria esmagadora em ambas as casas legislativas, representando a voz da sociedade que clama por justiça e clama por segurança. Não podemos ignorar a voz rouca das ruas, o medo que diariamente assola as pessoas de bem que têm que sair de casa para trabalhar, para estudar, para ir ao médico, para se exercitar, enfim, para viver. Vetar uma matéria como essa, que vai ao encontro do que deseja o cidadão brasileiro, é se virar de costas para a realidade. Chega de impunidade. Chega de permitir que criminosos saiam impunes, zombando da dor e do sofrimento das vítimas. E olha que não são poucas. Somente aqui no Espírito Santo, dados da Secretaria de Justiça apontam que quase 1.300 presos obtiveram esse benefício. Isso é quase um terço dos cerca de quase 4.600 presos em regime semiaberto aqui no nosso estado. É preciso revisar urgentemente pontos da nossa legislação penal, que rotineiramente permitem que grandes criminosos conquistem liberdade provisória, presos retornem às ruas, antes mesmo os operadores de segurança finalizem a elaboração do boletim de ocorrência e tantas outras atrocidades que vemos diariamente no noticiário. As estatísticas demonstram o aumento do número de ocorrências criminais nos períodos da saidinha. Precisamos garantir a paz, a segurança dos capixabas e dos brasileiros como um todo. Confio na nossa bancada federal, liderada hoje no Espírito Santo pelo deputado da Vitória, e teremos esse veto do presidente derrubado no Congresso Nacional para fazer justiça à vontade do povo brasileiro. Lugar de bandido é na cadeia, cumprindo sua pena e refletindo sobre seus atos. E se ao final do cumprimento da sua pena mostrar-se recuperado, que retorne ao convívio social, mas no seu devido tempo e não por atalhos como a saidinha, que eu aqui quero afirmar para os cidadãos que estão me assistindo, me ouvindo. Sou contra a saidinha. Sou a favor da ressocialização. Não uso a máxima de que bandido bom é bandido morto. Não, eu acho isso uma crueldade. Mas bandido que trocar tiro com polícia não vai receber buquê de flor. Vai receber a devolução de gente que está na rua nos protegendo e que merece todo o nosso respeito, são os policiais. E o bandido que for apenado, decisão judicial, tem que cumprir sua pena.
E se mostrar que ele está apto a ser ressocializado, o Estado tem que lhe oferecer todas as suas garantias. Mas as garantias não pode estar previsto uma saidinha para que ele possa cometer crime e voltar a dormir no hotel de trânsito chamado cadeia. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Parabéns pela sua fala, presidente Marcelo Santos. Bandido bom é bandido preso. Razão pela qual prendi tanta gente no Estado do Espírito Santo. E se não tivesse sido eleito aqui, presidente Marcelo, em 2018, estaria ainda na polícia, como fiquei 13 anos a mais do que devia. Com a palavra, o deputado Lucas Polese. Só justificando que eu vi alguns argumentos aqui de que o interesse do projeto é de estruturar a Procuradoria, eu discordo. Se o interesse fosse de estruturar a Defensoria Pública, eles pegariam esse montante desses milhões de reais e investiriam em mais cargos para capilarizar a defensoria pelo Estado, como a gente vê que não acontece. Pelo contrário, o que fizeram foi aumentar o próprio salário deles, para se tornarem ainda mais marajás e criarem cargos comissionados que eles próprios vão ocupar. Então eu queria saber como que a defensoria vai ser melhor estruturada dessa forma, como que ela vai aumentar a capilaridade, como que no meu município, por exemplo, de Colatina e no interior ali da minha região, vai ter mais atendimento, porque a realidade hoje é que a defensoria atua muito bem na metrópole, aqui na Grande Vitória, porque eles querem ficar aqui, e nos interiores é abandonado. Então eu cravo isso aqui, que não vai ter melhora nenhuma em estruturação e nem em atendimento, vai ter melhora na vida aí de quem foi beneficiado com esse projeto hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com relação ao item 7, que é o projeto de lei 989/2019, o deputado Capitão Assunção foi retirado de pauta por requerimento do próprio e arquivado. Isso aí. Item 8, discussão única do projeto de lei 557/2023, deputado Adilson Espínola, que cria o circuito turístico Caminho das Pedras, integrado pela Pedra da Onça, Capela do Santa Luzia, Rampa do Voo Livre José Bride, Pedra do Penedo e Matutina, como região de relevante interesse turístico, esportivo, ecológico, cultural e histórico de Itarana, Estado do Espírito Santo. Pareceres 245/2023 da Comissão de Justiça e Cidadania pela Constitucionalidade. E parecer 07/2023 da Comissão de Turismo e Desporto, além do parecer 05/2024 da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Eu coloco o projeto em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado o projeto, a Secretaria para a estação dos autógrafos. Item 9, discussão única do projeto de lei 604/2023, deputado Sérgio Meneghelli, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Laranja da Terra o título de capital estadual do Broti. Pareceres número 252/2023 da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, parecer 8/2023 da Comissão de Turismo e Desporto e parecer 04/2024 da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Eu coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Nada mais havendo a tratar. Vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, em homenagem ao Dia da Beleza, conforme requerimento da mesa diretora, aprovada em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos plenários da tarde desta segunda-feira. 2 sessões foram realizadas, uma ordinária e uma extraordinária.